Olá a todos e sejam bem-vindos de volta a mais um tutorial. Como sempre, o meu nome é Santiago e fico muito feliz que você esteja de volta aqui no canal para assistir a mais um tutorial. Hoje vamos conferir a parte 2 de Vamos aprimorar o I.O. Se você ainda não viu o vídeo anterior, recomendo fortemente que o faça. Vamos melhorar essa ES. É um software que, como o próprio nome indica, é usado para melhorar fotos antigas e modificá-las para diferentes fins. No vídeo anterior abordamos as funções básicas do Let's Enhance da AIU. Usamos algumas ferramentas para colorir fotografias antigas, restauramos algumas imagens também e, no geral, vimos as funções mais básicas que o software tem para oferecer. Como vos disse no vídeo anterior, vou fazer um tutorial em 5 partes sobre o Let's Enhance That AI. Esta é a segunda parte, por isso, se não quiseres perder nenhuma das partes, convido-vos mesmo a subscreverem o canal e a comentarem nos vídeos. O que acham destes tutoriais? Vamos usar a versão gratuita do software, como podem ver aqui no meu ecrã. Temos 6 créditos disponíveis na conta que criámos no vídeo anterior. Mas se quiserem usar a versão paga, temos alguns links de afiliado na caixa de descrição aqui em baixo para poderem usar todas as ferramentas que o software tem para oferecer também. Portanto, hoje vamos abordar algumas das funcionalidades mais avançadas. Digamos, funções que o let'senhance.io tem e para usarmos imagens em diferentes cenários e diferentes funcionalidades. Vou fazer com que a minha cara desapareça para conseguirem ver melhor o meu ecrã. Vemos no final, pessoal. Temos aqui a conta que criámos na utilização anterior do Let's Enhance IO. Tínhamos esta imagem que restauramos usando o software. Mas o que vamos fazer hoje, antes de mais, é usar uma imagem e aumentá-la para podermos utilizá-la num cenário de impressão. Vamos falar sobre um termo chamado DPI. Tenho aqui um separador aberto das perguntas frequentes do Let's Enhance. DPI basicamente significa pontos por polegada. Por isso, quanto maior o DPI de uma imagem, mais nítida e definida ela será. Temos aqui o exemplo desta imagem com 50 dpi e desta imagem com 300 dpi. Pode usar o software para aumentar o DPI das imagens. Assim, se quiser imprimi-las, não vão ficar tão desfocadas como esta, mas sim nítidas e definidas como esta. À direita, temos aqui uma pequena tabela que o Let's Enhance AO tem na sua área de perguntas frequentes. Tem algumas recomendações de DPI para tamanhos de impressão, a maioria é de 300 dpi, que é um valor muito bom para obter uma imagem nítida e definida. Portanto, se quiser usar uma foto 10x15, o DPI recomendado é 300, tal como para 20x25 e também para 45x60. O outdoor é muito maior, por isso o DPI não precisa de ser tão alto, porque as pessoas não o vão ver de tão perto. Vais olhar para um outdoor a uma distância bastante grande, por isso não vais reparar nos pontos por polegada individuais. Aqui temos outra informação útil que nos permite melhorar. A IO mostra-nos a que distância precisas de estar para teres na tua mente uma imagem realmente nítida e clara. Se estiveres a menos de 30 cm da imagem, vais precisar de uma imagem com 300 ou mais dpi. Se estiveres a cerca de 1 metro de distância, o dpi vai ser um pouco mais baixo. Porque, como eu estava a dizer, por exemplo, no caso do outdoor, não vais olhar para essa imagem assim tão de perto. Portanto, se estiveres a cerca de 1 metro de distância, o DPI é um pouco mais baixo, 180. Se estiveres a cerca de 2 metros de distância, o DPI vai ser metade deste valor. E se estiveres a 6 metros ou mais da imagem que estás a tentar ver, o DPI vai ser apenas 30. Como nesta imagem do outdoor, aqui na última parte desta explicação, onde diz DPI. Para diferentes casos de utilização, se quisermos usar imagens para a web, o DPI não vai ser assim tão alto. Como podes ver aqui, fica apenas entre 72 e 96. Mas, por exemplo, se quiseres usar a imagem para uma revista, se quiseres imprimi-la numa revista, o DPI vai ser 300, porque precisas que a imagem fique um pouco mais nítida. Impressões de belas artes, digamos que são impressões em livros de arte ou algo do género, o DPI vai ser muito mais alto, pode chegar até 600. Portanto, imaginemos que queremos imprimir uma imagem que temos e que não é assim tão recente. Tenho esta imagem que descarreguei da minha conta do Facebook e que é de 2008. E como podes ver aqui, não é uma imagem muito grande. Tem apenas 600 por 453 pixels. Se eu fosse imprimir esta imagem, ia ficar mesmo desfocada e não ia ter bom aspecto. Podemos ver o separador de entrada e o separador de saída se simplesmente a melhorarmos usando estes pré-definidos que temos à direita.
Se deixássemos a foto antiga aplicada, a resolução final seria o dobro da resolução original. E o tamanho de impressão seria este, 10 cm por 7,5 cm. Não ficaria assim tão grande, mas os DPIs seriam exatamente o que queremos, 300. Se quisermos alterar estes pré-definidos, podemos ir ao separador Pré-definições à direita do separador Operação. E podemos escolher entre várias opções diferentes. E a resolução e o tamanho de impressão iriam mudar. Todas elas têm 300 dpi definidos como padrão, porque esse é o número mágico que queremos. Quando estamos a imprimir uma imagem que vamos ver de perto, portanto, imaginemos que queremos imprimir uma imagem grande, uma imagem de 18 por 12 polegadas. Isto mudaria bastante a resolução. Seria mais ou menos 10 vezes a resolução da imagem original. E se clicarmos em melhorar, o software vai demorar alguns minutos a criar a imagem que queremos usar num cenário de impressão, portanto, esta é a imagem que o software criou. Se formos à versão mesmo muito ampliada, podemos ver que os olhos estão muito mais nítidos, o pelo está muito mais nítido, assim como os tecidos do tapete atrás dele. Vou descarregar a imagem. E podemos ver a imagem original. Esta é a imagem original. Como podem ver, é a mesma pequena. Se fôssemos imprimir isto, não ia ficar grande coisa. E podemos ver a versão melhorada. Como podem ver, está muito mais nítida. É muito mais adequada para imprimir em grande formato. Mais uma vez, a imagem original e a imagem melhorada, nenhum detalhe se perde na versão melhorada. Conseguimos ver claramente os olhos dele, o rosto dele, o tapete atrás dele. Como vos mostrei no vídeo anterior, temos alguns modelos de IA, digamos, que podemos escolher. No vídeo anterior, usamos o modelo suave e o forte, assim como o de foto antiga. Por isso, se quiserem ver todas essas funções, convido-vos mesmo a ver o vídeo anterior que publicamos no canal. Vou voltar a usar esta imagem, mas para um cenário diferente. Imaginemos que não queres imprimir a imagem, mas sim usá-la numa página web. Mas, como sabemos, a maioria dos ecrãs hoje em dia tem capacidades de resolução muito superiores às de 2008, quando esta imagem foi criada. Portanto, se quisermos usar esta imagem numa página web, precisamos de a melhorar e aumentar a resolução para uso na web. Para esse fim, podemos escolher entre estes diferentes modelos. Mais uma vez, vamos supor que a arte digital é a opção que queremos usar, porque realmente melhora a resolução da imagem original para podermos usá-la, por exemplo, numa página web. Antes de melhorarmos a imagem, quero mostrar-te algumas opções avançadas que temos aqui no canto inferior direito. Podemos escolher diferentes formatos para a imagem final e esses formatos vão ser usados para diferentes propósitos. Temos duas opções diferentes para escolher, JPG ou PNG, ou podemos deixar em automático. Vou dizer-te quando deves usar esta opção e quando deves usar a opção PNG. O fecheiro JPG é uma das formas mais comuns de guardar fotografias digitais. Passa por um processo de compressão, por isso o tamanho da imagem é significativamente reduzido. Mas, como resultado, a definição não é tão nítida como quando usas um fecheiro PNG. O fecheiro PNG significa fecheiro de gráficos portáteis de rede e consegue lidar com muito mais cores do que o fecheiro JPEG. É mais utilizado para gráficos na web, logotipos, gráficos e ilustrações e por aí fora. É mais direcionado para fins artísticos, digamos assim. Portanto, neste cenário que estamos a analisar, como te estava a dizer que íamos fazer, ao usarmos esta imagem para uma página web, o formato PNG seria muito mais adequado para a imagem final. Vou melhorar a imagem e ver o que o software cria usando o pré-definido de arte digital e o formato PNG. Portanto, esta é a imagem que o let'senhance.io criou. É um pouco parecida com esta, mas não aumentou assim tanto as dimensões. Apenas as tornou 3 ou 4 vezes maiores. E como sempre, podes descarregar a imagem para usares em diferentes cenários e situações, seja no teu trabalho ou na tua vida pessoal. E é basicamente isto para esta segunda parte do tutorial do let'senhance.io, como vos disse no vídeo anterior. Usar este software é mesmo fácil. É muito intuitivo, apanha-se o jeito ao software muito rapidamente, não é nada difícil de usar. Espero mesmo que este tutorial tenha sido útil para vocês. Estou a pensar fazer mais 3 vídeos sobre este software, o Let's Enhance IO. Se vocês não quiserem perder nenhum deles, convido vocês a se inscrever e a mim no canal mais uma vez. Meu nome é Santiago. Fico muito feliz que você esteja aqui. Quero ler todos os seus comentários aqui embaixo. E sem mais delongas, nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!